Olá! Começando aqui com vocês esse bate-papo, tentando contribuir para a prova que vocês vão fazer no próximo domingo para o concurso da Secretaria Estadual de Educação. É um prazer muito grande, só estou esperando mais um pouquinho aqui para ver se todas e todos vocês entram. Atrasamos um pouquinho por causa das chuvas aqui na cidade de Contagem, região metropolitana, Belo Horizonte, caindo uma chuva danada. Pessoal, a conversa que eu vou ter com vocês é sobre direitos humanos. Domingo, a prova da Secretaria de Educação tem também essa temática. A cada ano que passa, eu tenho observado que tanto para Enem, concurso público, o último concurso público da Secretaria de Educação teve a temática direitos humanos e dessa vez não é diferente, né? No domingo nós teremos essa discussão sobre direitos humanos. Agradecendo a todas e a todos vocês que já estão conosco aqui nesse bate-papo, eu vou começar aqui com vocês, tá? Uma pena que o nosso tempo foi um tempo muito curto para conversar e para falar sobre esse tema importantíssimo. O que são direitos humanos? Primeiro, é importante você ter a noção que direitos humanos são todos os direitos e todos os deveres, simplesmente porque nascemos seres humanos. Vou repetir. Direitos humanos são todos os direitos e todos os deveres, simplesmente porque nascemos seres humanos. Ok? Então tá. Como que nós evoluímos com essa temática de direitos humanos? Direitos humanos, ele é histórico, ele sempre acompanhou a evolução do ser humano, ele também acompanha sempre sofrendo novas mutações. Para a prova que vocês vão fazer no domingo, é importante saber que direitos humanos, ele tem três dimensões, mas mais fácil, 3 gerações. Dependendo do autor que estiver escrevendo sobre direitos humanos, eu já vi autor falar que tem até 8, 9 gerações de direitos humanos. Mas para a prova que vocês vão fazer, é importante saber pelo menos essas 3 gerações. A primeira geração, conquistados esses direitos com as revoluções burguesas liberais. É a Revolução Inglesa, a estadunidense de 1776 e a francesa de 1789. Aí vocês vão virar para mim e perguntar, Lindomar, mas quais são esses direitos conquistados com as revoluções burguesas liberais? Lembrando que nós estamos falando dos direitos de primeira geração, são 3 gerações, ok? Para fixar, para ser fácil para você guardar, pegue o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Vou repetir: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade vai ser a primeira geração, igualdade a segunda geração e fraternidade a terceira geração dos direitos humanos. Primeira geração, como eu disse, conquistados ou conquistadas com as revoluções burguesas, liberais, com essas 3 que eu acabei de dizer. Aí vocês vão me perguntar, Lindomar, mas onde eu encontro esses nossos direitos? Aí eu vou devolver a pergunta para vocês, fazendo uma nova pergunta. Qual é a lei máxima do nosso país? Isso mesmo, a lei máxima é a Constituição da República Federativa do Brasil. Na Constituição eu encontro esses direitos e esses deveres. No artigo 5º da nossa Constituição, eu encontro os direitos de primeira geração conquistados com as revoluções burguesas liberais. Se a gente for fazer uma divisão ou dar uma denominação a esses direitos de primeira geração, nós podemos chamá-los de direitos individuais, cíveis e políticos. São direitos individuais porque está relacionado geralmente à proteção da nossa liberdade. Dependendo do autor que você pegar para estudar, muitos vão falar que são direitos negativos. Já vi isso inclusive em concurso. Por que direitos negativos? Porque são direitos que o poder público ou o Estado que eu estou falando não é Estado membro, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e por aí vai. Eu estou falando de Estado com o poder da União. Então, o Estado, o poder público, tem que se abster, por isso que são direitos negativos, tem que se abster, tem que proteger esses direitos, ok? Então nós falamos dos direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade, também direitos individuais, cíveis e políticos. Os direitos de segunda geração são os direitos de igualdade. Esses direitos são direitos sociais. Exemplo desses direitos
estão no artigo 6º de nossa Constituição. Quais são esses direitos? Esses direitos já são direitos que muitos também chamam de direitos positivos, porque o poder público precisa prestar serviço, precisa garantir por meio de políticas públicas ou políticas sociais que esses direitos sejam garantidos. Quais são esses direitos? A educação é um exemplo, a saúde, outro exemplo, o direito à alimentação, outro exemplo, os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, ok? Então, a segunda geração dos direitos humanos são os direitos de igualdade e, para muitos também, direitos sociais. Agradecendo a todas e a todos que estão entrando aqui conosco ao vivo. Muito obrigado, viu, gente? Qualquer dúvida também vai escrevendo aqui, eu tento respondê-las na medida do possível. Direitos de terceira geração. Os direitos de terceira geração são relacionados aos direitos de fraternidade ou direitos de solidariedade. Esses direitos é uma evolução e foram reconhecidos após o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Se a gente pegar também, primeiro nós fizemos essa divisão e essa evolução dos direitos humanos. Direitos de primeira geração, direitos de liberdade, para muitos direitos individuais, cíveis e políticos. Direitos de segunda geração são os direitos de igualdade ou também direitos sociais. E os de terceira geração, que são os direitos de fraternidade, que são direitos relacionados à solidariedade. Um exemplo, Lindomar, a gente pode pegar o direito ao meio ambiente, que pode se enquadrar como direito de fraternidade, solidariedade. Ok? Agora, se a gente for fazer também uma divisão, porque direitos humanos, eles têm princípios que precisam ser seguidos. Um deles são direitos históricos, acompanham o ser humano. Segundo, são direitos universais, valem em qualquer canto do planeta. O principal instrumento dos direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi proclamada no dia 10 de dezembro de 1948 e construiu alguns organismos internacionais justamente para essa proteção ao tema de direitos humanos. Então, nós podemos falar que temos proteção internacional. Um exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, ok? Nós temos também a proteção regional. Um exemplo de proteção regional, nós podemos falar que são tanto o regional, a Europa, a América, ok? Cada continente pode ter a sua proteção regional. E a local, nós podemos colocar as constituições ou as legislações específicas, no nosso caso, a Constituição. Então, esses direitos nós podemos encontrar nas declarações internacionais, nas declarações regionais enquanto continente, e podemos encontrá-los também, e devem, inclusive, nas nossas constituições. Na nossa Constituição, encontramos os de primeira geração, no artigo 5º, que são relacionados a direitos individuais, direito de liberdade, direito de expressão, a fé, a religião, ok? E os de segunda geração, que são esses que o Estado, o poder público, precisa garantir por meio de políticas públicas. No caso, educação, saúde, alimentação, que foi incluso apenas em 2009. E claro, gente, nós temos que entender os direitos humanos como essa evolução. O nosso grande marco no Brasil, nós temos que pegar um grande marco como a Constituição de 88. E pós a Constituição de 88, nós passamos a ter outras legislações. Um exemplo de legislação, a legislação do SUS, Sistema Único de Saúde. Nós vamos ter marco da questão previdenciária, ok? Nós vamos ter também matérias relacionadas à educação. E na educação, nós temos pontos-chave, principalmente pontos que vão cair na prova de vocês no domingo, ok? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a questão da educação em direitos humanos. Nós precisamos estar cientes também sobre a questão cultural, afro-indígena, mas nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Até porque eu acredito, eu até separei aqui algumas questões, coloquei aqui uma papelada, que eu separei algumas questões para vocês, que eu acho que é interessante, até para ajudar a contribuir com essa discussão nossa. Por exemplo, uma pena que não dá para eu projetar para vocês, mas
Separei aqui, olha aqui para vocês verem. Tem uma questãozinha que caiu em provas passadas. Olha para vocês verem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 1948, objetiva delinear uma ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade da pessoa humana. Leia e analise as assertivas abaixo. A primeira assertiva: a declaração compreende um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Ok? 2. Sendo universal, é aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, condicionada à aplicação ao regime político dos territórios nos quais incide. 3. Consolida a afirmação de uma ética universal ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados. Marque a opção correta. Qual que é a correta? Pessoal, primeiro, a gente tem que entender que a declaração, ela busca demonstrar essa universalidade dos direitos. Tem que valer em qualquer campo do planeta. Então, isso surge um princípio, que é o princípio da universalidade. Tem que valer em todos os campos do planeta. Não pode estar relacionado a condicionantes. Os direitos humanos, eles são intersetoriais, interdisciplinar, e eles precisam dessa completude. Toda a nossa dignidade humana, ela está relacionada. Não tem como eu atender o direito à saúde e deixar o direito à educação. Não tem como eu atender o da educação e deixar o direito à saúde. Então, ele é universal e ele é interdisciplinar e intersetorial. Por falar em interdisciplinar, possivelmente pode até cair na prova de vocês no domingo, porque direitos humanos, ele não está relacionado apenas a questões na área de história, não está relacionado apenas à filosofia, à sociologia. Ele tem que ser, inclusive, está em uma das diretrizes e um dos princípios da educação em direitos humanos, vocês precisam saber. Ele está relacionado a todas as disciplinas, mesmo as disciplinas duras, as exatas. Matemática também passa a discussão de direitos humanos, física, química, tudo isso ele é interdisciplinar. E a educação de direitos humanos precisa seguir esse princípio também da interdisciplinariedade. Ele não pode ser. Então, se cair alguma questão na prova de vocês, no domingo, relacionada à questão de disciplina, ou essa não intersetorialidade ou interdisciplinariedade, pode ter certeza que ela está errada, porque direitos humanos, ele vai passar por todas as matérias, todas as áreas do conhecimento, ok? Então, se cair alguma questão lá, já fiquem atentos, ele passa por todas, tá? Mesmo as duras, mesmo as exatas, ok? Separei uma interessante aqui, essa aqui eu quero fazê-la com vocês. Olha aqui para vocês verem, olha. Na Constituição de 1988, os direitos sociais foram enumerados no artigo 6º, e são eles. Já falei aqui para vocês sobre os direitos de igualdade, que é a mesma coisa de direitos sociais, ok? A educação, a saúde, a segurança, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. B. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. C. A educação, a saúde, a igualdade, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, a proteção à maternidade, a infância e assistência aos desamparados. Essa questãozinha aqui, eu queria falar com ela porque ela tem uma pegadinha na resposta. Nessa da letra C, está colocando aqui a educação, a saúde e a igualdade. Depois continua, o trabalho, a moradia, o lazer. Isso já são princípios de igualdade. A educação, a saúde já é igualdade. Então, a igualdade é um princípio que norteia os direitos sociais. Então, ele não é um direito isolado, ele norteia todos. Olha a pegadinha que eles colocaram a igualdade como se fosse educação, saúde, igualdade, trabalho. Não, esses direitos já são direitos de igualdade. A pegadinha estava bem aqui no meio da questão. Ela confunde, porque quando você está fazendo a prova, você está naquele desespero, está procurando a alternativa correta, você vai e vê lá educação, saúde e igualdade.
Se qualquer questão, seja também nos direitos individuais, que são os direitos de primeira geração, se tiver lá liberdade de expressão, opinião, aí coloca lá direitos individuais, o direito individual você pode sublinhar, porque todos esses já são direitos individuais. Direito individual não é isolado, ele é essa completude de todos os direitos individuais, ok? Cuidado com essas pegadinhas, eu queria fazer essa com vocês, porque eu observei que tinha essa pegadinha em uma das questões. E isso aí, claro, na hora que você está fazendo, muitas das vezes acaba que a gente nem observa o que está marcando. Eu separei uma outra aqui também, porque ela tem a ver com a Lei 11.654, que é a lei de 2008, e também vai cair no domingo. Pessoal, talvez uma pegadinha aqui que possa ajudar muito vocês. Primeiro, qualquer questão que cair relacionada a direitos humanos, vocês precisam, primeiro, qualquer questão, ok? Então, primeiro, vocês têm que ter uma noção que vocês precisam ser cidadão e cidadã. Cidadão e cidadã são pessoas ativas que procuram colocar os seus direitos na prática ou em prática, ok? E o cidadão, ele precisa ser politicamente correto. E o que é ser politicamente correto? O momento que nós estamos vivendo no nosso país é um momento que as pessoas estão no fascismo, no fundamentalismo. Muita gente quer colocar apenas a sua opinião e quer obrigar aos outros a aceitarem aquela sua opinião, principalmente relacionada a questões políticas, de opiniões políticas. Então, o que é ser um cidadão politicamente correto? Você precisa respeitar a opinião do outro. Você tem que tomar cuidado com questões fundamentalistas, aquelas imposições que são colocadas. Qualquer questão que cair na prova de vocês no domingo, que busque o fundamentalismo, pode ter certeza que essa não é questão de direitos humanos, ela é uma questão errada. E outra coisa, como eu disse que direitos humanos ele é histórico, ele busca também corrigir distorções. O nosso país, o Brasil, ele foi colonizado e a nossa população ela é formada por europeus, por africanos e por indígenas, ok? Essa principalmente é o que formou o nosso povo. Então, nós não podemos esquecer que a população africana ela foi utilizada como escravo e ela ganhou a liberdade, mas nunca foi praticada políticas positivas, políticas sociais, políticas de igualdade, educação, saúde, moradia, alimentação, não foi praticado, foi só dado, a Lei Áurea só deu liberdade, mas a essas pessoas não foram garantidas políticas sociais para que elas tivessem esses mesmos direitos de igualdade. Então, se a elas não foi garantido isso, à medida da Constituição de 1988, nós vamos começar a ter legislações que procuram garantir uma igualdade. E na educação, claro que nós temos legislações que procuram também nesse reconhecimento. É o caso específico da legislação de 2003, que vai falar sobre a questão de estudo africano. É o caso também que nós vamos ter da legislação de 2008, que é essa legislação que eu acabei de falar, 11.654. Qual é essa legislação? Eu vou ler a questãozinha aqui para ficar fácil da gente matar. Olha aqui, a lei 11.654 de 2008, não se esqueçam, ao definir que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Estabelece ainda que esses conteúdos serão, alternativa A, abordados de forma privilegiada nas datas cívicas como o 20 de novembro. B, de exclusiva responsabilidade dos professores de História e Geografia. C, ministrados em especial nas áreas de Educação, Artística e Literatura. D, ministrados no âmbito de todo o currículo escolar e diferentes disciplinas. O que acontece? Acontece isso muito, eu já fui em muitas escolas da rede estadual. O 20 de novembro é um 20 de novembro que as pessoas colocam para fazer a discussão sobre a questão africana. Não é, essa alternativa não é correta. Por quê? Porque não pode ser um dia. A correta é a alternativa D, ministrados no âmbito de todo o currículo escolar e em diferentes disciplinas. O 20 de novembro é apenas uma data, é a data que chama a atenção.
Depois, de exclusiva responsabilidade dos professores de História e de Geografia? Não, não, não. Como eu disse, da questão de educação para os direitos humanos, a questão África, a questão indígena, ela passa por todas as disciplinas. Olha pegadinhas que podem ter aí para vocês no dia de domingo, nas questões. Toda a educação, todo o sistema educacional, ele tem que funcionar como um todo, assim como os direitos humanos. Olha C, ministrados em especial nas áreas de educação artística e literatura? Não. Corretíssima seria o quê? Ministrados no âmbito de todo o currículo escolar e em diferentes disciplinas. Claro que isso demora tempo, isso leva formação, isso leva preparo. Mas o que a legislação e quando foi efetivada essa discussão dessa legislação 11.654, o que queria era o quê? Que todas as disciplinas, que em todo o currículo, todo o ano escolar, fosse discutida a questão indígena e africana. Olha um princípiozinho legal, porque é difícil a gente discutir ponto a ponto da legislação e é difícil também a gente discutir questões pontuais que possam cair na prova. Mas, com toda certeza, se cair questões relacionadas à disciplina indígena, a quilombola, a questão da formação para o campo, lembrem-se dessa questão universal, lembrem-se da interdisciplinariedade e lembrem-se dessa questão politicamente correta que nós, no caso, temos que agir com respeito, com a busca pela dignidade e com essa prática universal, ok? Então, essa aqui é uma questãozinha que é importante vocês ficarem atentos, porque eu acredito que possa ser uma questão abordada. Boa noite, pessoal. Lindomar Gomes, obrigado pela atenção necessária e ajuda suficiente. Vitória na guerra. Obrigado, gente. Hoje eu acabei não falando, agradecendo todas as pessoas que estão conosco aqui hoje, até porque senão eu acabo até atrapalhando a nossa discussão aqui. Eu posso cortar as falas de vocês. Mas lembrando mais uma vez, que direitos humanos são todos esses direitos e todos os deveres, e sobre essa evolução histórica para o tema de direitos humanos. Primeira geração, conquistados com as revoluções liberais. Segunda geração, com as revoluções socialistas, que são os direitos de igualdade e fraternidade, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do dia 10 de dezembro de 1948. E claro, eu acho que é interessante a gente estar ligado que no domingo pode cair, inclusive, princípios sobre essa questão de direitos humanos. Como eu disse, direitos humanos é direito que vai buscar atender à nossa dignidade. Não pode pensar ele isolado ou individual, tá? Ele tem que ser universal e ele não pode ser dividido. E se a gente fosse pegar assim, normalmente pelo menos 8 características dos direitos humanos. Primeiro, como eu disse, ele é universal em todos os cantos, ele é histórico, ok? Olha a evolução que ele acompanha nossa de seres humanos, ele é inalienável, ele não pode ser vendido, ele não pode ser negociado, você não pode abrir mão. E eles são intransferíveis, eles também são irrenunciáveis, você não pode abrir mão dos seus direitos, ok? Não tem prescrição, o que nós chamamos de princípio da imprescritibilidade, ele não prescreve com o tempo. Vocês podem ver, principalmente do direitos humanos internacionais, questão de Haia. O que acontece? Direitos, crime de guerra, ele não tem prescrição, ele pode ser punido. Inclusive, pessoas sendo punidas cometeram crimes de guerra há vários anos atrás. E tem que ter efetividade, tem que ser criado sistema jurídico, nos estados, para que tenha essa efetividade. E também a complementariedade. Um direito acaba completando o outro. Porque, raciocinem comigo, tem como você ter direito à educação sem ter o direito à saúde? Tem como você ter esses dois sem ter o direito à vida? Tem como você ter esses direitos sem ter garantido o direito à liberdade? Os direitos individuais, o direito de expressão, o direito de opinião? Então, ele não pode ser dividido, ele é completo. E também tem a interdependência. Um depende do outro. E claro, um vai completando o outro direito. O que mais que eu acho que a gente pode falar? Se tiver dúvida, pode ir colocando aí, tá? Terei o maior prazer de responder. Agradecendo aqui que a UD está falando, direitos culturais e orientações diversas.
Estamos recebendo aqui na sede do CISDENG hoje uma visita ilustre, que veio conversar conosco aqui. Foi minha professora de Direitos Humanos, já fizemos vários trabalhos na área de Direitos Humanos. Queria convidar aqui a Maria para conversar. Vem cá, Maria, chegue aqui fazendo um favor, participar comigo aqui rapidinho. Maria, oi. Dá um oi aqui. Oi. A Maria vem nos visitar. Olha o microfone nosso aqui, ó. Está evoluindo aqui, viu? Oi, professores, tudo bom? Tá passando a aula aí? Tô prestando, mas pode falar onde que nós estamos conversando sobre direitos humanos para a prova de domingo. Qual temática? Direitos humanos para a prova de domingo. Eu sei, mas já está em algum recorte específico? Eu falei com eles das gerações. Pois é, então eu vou falar aqui rapidamente. Essa ideia de gerações de direitos humanos, ela ficou ultrapassada, mas infelizmente muitas pessoas preocupadas com as bandas de cá não entenderam isso, sabe? Então, por exemplo, no livro de Direito Constitucional do Bonavides, que é uma referência na área jurídica, ele até propõe com outros autores a transformar gerações em dimensões. Por quê? Esse conceito é muito caro, gente, né, que nós que somos da área jurídica, porque a ideia de geração fica parecendo que direitos se sucedem, que um surge após o outro e em se sucedendo, pode ser que a primeira geração fique desatualizada. E isso não é fato, porque os direitos humanos, na verdade, eles vão se complementando e vão evoluindo sempre nessa ideia histórica de conquista de direitos. Então, achou-se oportuno usar mais dimensões do que gerações, porque não se exclui. Por exemplo, os direitos ditos de primeira dimensão, que são os direitos individuais e coletivos, eles surgiram mais ou menos, né, no mesmo contexto que os direitos políticos, por exemplo. E depois nós temos os direitos sociais, os direitos culturais, e aí ficariam os direitos de segunda dimensão, de terceira e até quarta dimensão, como o meio ambiente saudável, o direito à paz, direito à autodeterminação dos povos. Hoje nós temos na agenda da ONU, por exemplo, direitos interessantíssimos, como, por exemplo, o direito de ir embora, direito de ter uma vida dupla esquizofrênica, viu, professor Lindomar? Então, a gente prefere falar dimensões. Eu acho que uma crítica dessa, uma prova aberta, valeria, né? E uma outra questão que eu colocaria, que também é mais propedêutica, né? Uma questão mais de fundo, introdutória, é que essa classificação de direitos, no plano dos direitos fundamentais, e aí nós estamos falando de positivação, ou seja, de absorção dessa tabela de direitos e valores que são considerados pelo Ocidente desde 1789, eu estou pensando aqui em termos de Revolução Francesa, quando são absorvidos pelas constituições democráticas, nem sempre aparece nessa configuração. Então, por exemplo, na nossa Constituição, a Constituição brasileira, nós temos os direitos sociais lançados ali no artigo 6º, mas ali previsto detalhadamente estão os direitos trabalhistas. Vocês podem ver que a ordem social está lá no final da Constituição, como os outros tipos de direitos econômicos, enfim, são direitos mais sofisticados. E só uma dica, normalmente os direitos que são de segunda dimensão, terceira dimensão, ou os direitos sociais, vou pensar em direitos sociais, que são de segunda dimensão, eles são grafados na Constituição como muito como normas programáticas, que sempre vêm redigidas no futuro. O Estado promoverá, o Estado, juntamente com a sociedade civil, apoiará. Então, colocou no futuro, vocês já desconfiam, porque aquilo ali, para poder virar portaria, cuidar da vida da gente, virar direito, é uma dificuldade. Então, eu deixo para vocês aqui uma frase do Padre Vaz, que é um célebre pensador brasileiro, infelizmente não é mais conhecido porque é do Brasil, e nós normalmente, a nossa mente colonial, não damos muito valor que é nosso, mas é um filósofo sensacional, que publicou muito, reconhecido mundialmente, e ele dizia o seguinte: fazer esses direitos saírem do seu pedestal, descerem do seu pedestal de declaração, para realmente se tornar efetivos, é o grande desafio do século XX. Isso ele falou no final do século XX e continua sendo o grande desafio do século XXI. Então, é isso. Tomei muito tempo, professor? Não, excelente. Prazer, gente. Sucesso para vocês e estamos aí à disposição. Estamos na luta. Um abraço para todos. Obrigado, Maria. A Maria é uma das maiores referências de direitos humanos, e aqui temos várias perguntas. Aqui eu vou tentar responder algumas aqui, sempre dentro do possível. Agradecendo aqui, o Sebastião está falando sobre show de bola da aula, e também tem o Peterson Oliveira. Podem falar um pouco sobre as leis referentes aos tópicos afrodescendentes indígenas dentro dos direitos humanos? Olha, o Peterson, primeiro, os direitos humanos, não tem como a gente fazer essa divisão, como eu já disse, que é um princípio, não tem como subdividir esses direitos. A questão do afrodescendente indígena está no tripé, inclusive eu fiz até uma questãozinha aqui, já passei para vocês aqui, a questão afro-indígena.
quando vocês estiverem fazendo a prova de direitos humanos, porque a questão afrodescendente e indígena entra nessa temática também, quando vocês estiverem fazendo, respondendo as questões nesse segmento, é importante vocês observarem o quê? Primeiro, vocês têm que ser politicamente corretos. O que é ser politicamente correto em questões relacionadas à questão indígena, a questão do campo e a questão afrodescendente? Primeiro, esses três segmentos aqui foram segmentos que foram excluídos pelas políticas públicas do nosso país. Tenham isso em mente, ok? Vamos guardar. Foram excluídos, nós não tivemos política. Pegando aqui direitos humanos, nós temos direitos humanos, o negativo e o positivo. O negativo é o quê? É o Estado se abster, a liberdade, a opinião, a expressão. É o Estado não ficar interferindo, nem o privado ficar interferindo na sua vida. E o positivo é o quê? São as políticas sociais, as políticas que o poder público tem que fazer. Exemplo que eu já dei, educação e saúde. Assim como também outras... o Peterson está falando aqui. Obrigado também, Peterson. Educação e saúde são políticas positivas, porque tem que ser prestadas. E as negativas são aquelas que não são. Então, esses três segmentos que eu falei, para vocês guardarem, esses três segmentos aqui, o afro, o indígena, educação no campo, são políticas que estão buscando a colocar em pé de igualdade esses três segmentos que historicamente foram esquecidos. Então, todas as questões que caírem na prova de vocês no domingo relacionados a esses três segmentos que foram esquecidos, são políticas que procuram dar igualdade. São políticas que procuram universalizar, garantir. São políticas interdisciplinares, tem que passar por todas as disciplinas. Qualquer questão que cair na prova de vocês relacionadas a essas três temáticas que colocarem, tem que ser em história, em sociologia, em filosofia, ela está errada. Ela está errada, porque é interdisciplinar todas essas questões, ok? E também ela tem que ser no ano inteiro, não pode ser exclusivamente data A, data B, data comemorativa A, data comemorativa C. Ela tem que passar no ano inteiro, todas, seja questão indígena, seja questão afro, seja questão de educação no campo, ok? E a educação em direitos humanos é uma educação que busca conscientizar, que busca formar, que busca orientar, que busca levar esse conhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição, que é local, e também da questão regional da temática direitos humanos. Então, pessoal, domingo na prova, vocês precisam ir com essa consciência, que nós somos sujeitos cidadã, que nós fazemos parte dos problemas, mas fazemos parte da solução. E as perguntas, as questões que caírem, sempre levem pela questão universal. E quando cair qualquer temática limitando matéria A ou matéria B, com toda certeza ela vai estar errada, porque não pode ser limitado a A ou a B. E quando limita a data, também está errada, não pode ser limitado a nenhuma data, ok? E mais uma questãozinha final aqui, peguem direitos humanos. Imaginem a nossa sociedade como o ser humano está evoluindo, ok? Por mais que a gente tenha determinados momentos de retrocesso, por mais que tenhamos em determinados momentos, esse momento que nós falamos sobre a questão que estamos num fundamentalismo danado, que as pessoas estão, qualquer coisa já está xingando, qualquer coisa já está ameaçando, qualquer coisa está cometendo qualquer tipo de desrespeito. Mas nós temos que observar essa questão dessa evolução, ok? As próprias três dimensões ou gerações, aí não tem problema, você não precisa fazer essa distinção, porque na prova não vai te cobrar essa distinção, mas você sabendo geração ou dimensão, top, que são os direitos de primeira geração, segunda e terceira geração. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, isso aí não vai fazer diferença para a prova de vocês no domingo, tá? O importante é saber sobre os direitos individuais, cíveis e políticos na primeira. Segunda, são esses direitos sociais. E terceiro, esses direitos de fraternidade, que são os direitos de, muitos também chamam de solidariedade, ok? Então, para a prova, sempre tomem cuidado com essas questões que às vezes elas ficam menores, transformam uma questão, uma disciplina, obrigatoriedade,
tá? Obrigatoriedade é dessas questões que são universais, que passam por todas as questões. Eu queria saber se tem mais alguma perguntinha aí. Eu acho que vocês estão cheios de dúvidas e querendo perguntar, mas que eu acho que se vocês conseguirem ter essa visão universal, se conseguirem ter essa visão interdisciplinar, se conseguirem ver os direitos humanos como uma evolução que acompanha o ser humano, e toda a educação em direitos humanos, a afro, a indígena, a quilombola, que é a mesma da afro, a questão para o campo, são partes de evolução e são políticas que estão sendo pensadas para atender determinados segmentos que foram esquecidos. Quando a gente fala de políticas negativas e políticas positivas, as positivas está justamente nesse sentido de buscar esse atendimento. Então, um resumão para a gente fechar, até porque eu tenho aula daqui a pouco, 7 horas, tenho que dar 2 palestras hoje ainda. Então vamos lá. Direitos humanos são o quê? Todos os direitos e todos os deveres, simplesmente porque nascemos seres humanos, ok? Segunda coisinha, direitos humanos, evolução, 3 dimensões ou 3 gerações. Vamos falar de gerações para ver essa evolução? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade conquistados com as revoluções burguesas liberais. Igualdade, revoluções socialistas, que são direitos de igualdade ou direitos sociais. E a terceira, logo após da Segunda Grande Guerra Mundial, que são esses direitos de fraternidade que buscam a solidariedade. Uma terceira coisinha, na prova de vocês, sempre levem você como parte do problema, parte da solução. Direitos humanos e as matérias, essas discussões, essas evoluções, são matérias que buscam conscientizar, que buscam efetivar um conhecimento e uma prática de evolução de direitos humanos. Por isso nós temos a questão da África, para que conheçamos, né, essa disciplina que historicamente nós negamos a questão do escravo, do negro na construção desse país, né? A nossa história, infelizmente, foi uma história que foi contada muito pela questão do branco, do português, do europeu, né? E nós esquecemos da contribuição do negro, do indígena, que aqui estava no nosso país quando o europeu chegou aqui. Infelizmente nós formamos preconceitos em relação a isso, né? Uma forma de preconceito. Quantas vezes nós não ouvimos, seja do senso comum, ou até mesmo de pessoas que têm um conhecimento grande, de falar que o índio foi preguiçoso. O índio não foi preguiçoso, né? Então, conhecer essas disciplinas que estudam a questão indígena, a questão africana, é uma forma da gente romper com esses preconceitos históricos. Essa é a grande intenção, o grande pano de fundo para que tenhamos a educação em direitos humanos, para que tenhamos também a educação afro, para que tenhamos também a educação quilombola, para que tenhamos a educação no campo e para que tenhamos a educação indígena. Por que surgiu a Declaração de Direitos Humanos? O Ismael me pergunta aqui, por que surgiu a declaração? A declaração surgiu no dia 10 de dezembro de 1948. Ela surgiu justamente para que houvesse uma declaração para todos, para que todos soubessem que nós temos direitos, que nós somos iguais e que nós temos que praticar esses direitos declarados por essa declaração. O organismo internacional, que também foi criado junto com a declaração, foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é o principal organismo internacional para a temática de direitos humanos. O Peterson me pergunta aqui. Última pergunta. A política da escola do campo procura a valorização... Perdão, é grande a pergunta, viu? Deixa eu ver aqui. Última pergunta. A política da escola do campo procura a valorização e permanência da população rural, sua cultura, orientação e seu trabalho? Qual o outro foco da educação e direitos quilombolas, além da valorização da herança cultural? O principal, né, um dos principais é esse, a questão da valorização cultural, porque nós somos um país que a partir da década de 50, 60, nós passamos a nos transformar em um país urbano. E claro que as questões da terra, a questão rural, a questão quilombola, a questão africana, ela acaba começando a ser substituída pela nossa prática, pela nossa cultura urbana. E não é só a valorização da herança cultural, é também
o conhecimento acima de tudo, é colocar em prática também uma política que foi esquecida, uma política de reconhecimento, uma política que passa pela valorização, tá? É uma política que passa por literalmente fazer jus à história. E para, acima de tudo, ter uma política afirmativa, uma política que busca dar essa igualdade também. Então, além da valorização, é uma política que busca dar igualdade para um segmento. Por isso também que a gente fala de políticas afirmativas, não só positivas, mas afirmativas. Aí o Ismael pergunta, então voltar para a liberdade igual, não é isso, professor? Voltar para a liberdade e igualdade? Se a gente pegar a história humana é marcada pelo quê? Pela luta constante do ser humano, tá? Pela luta constante por liberdade e por igualdade. Essa é a trajetória nossa. A gente está sempre buscando liberdade e igualdade. Liberdade para a gente ter liberdade da nossa expressão, da nossa opinião, de ir, de vir, da nossa crença, liberdade tributária. O principal documento, né, os históricos, ou os historiadores, ou até mesmo na área do direito, dos direitos humanos, falam que o primeiro documento é de 1215, que é a Declaração de João Sem Terra, na Inglaterra. Então, esse também é um marco. Eu acredito que não vai cair na prova de vocês, mas se cair, o primeiro documento, assim, histórico mesmo, é de 1215. E era um documento, principalmente por liberdade. E a liberdade tributária estava nele. Então tem também essa discussão. Além dessa liberdade, muitos também colocam a liberdade tributária. A liberdade patrimonial, ela entra no direito individual. E a igualdade é essa busca do ser humano para que tenhamos igualdade. E são justamente nessas políticas sociais. Pessoal, eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês. Espero ter passado um pouquinho. O vídeo vai ficar aqui à disposição. Muito ruim hoje porque está uma chuva danada aqui. Tivemos que improvisar tudo aqui para a gente conversar. Mas espero que vocês arrebentem muito no domingo, ok? Sucesso, um beijo e até o nosso próximo encontro.